Filho, sou juiz federal aqui da 4ª Região. Atualmente estou auxiliando a presença do CNJ, eu e um outro colega, o juiz estadual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, junto à Comissão de Tecnologia de Informação e Infraestrutura. E vim aqui falar com vocês um pouco sobre a nossa experiência lá no CNJ a respeito de governo eletrônico e o que é que o Judiciário tem feito em direção ao governo eletrônico para atendimento, para a execução de suas atividades. Bem, o roteiro que eu pretendo apresentar para os senhores é bem rápido, é simples assim, não tem muita coisa que eu vou falar no meio do caminho, mas basicamente vou falar sobre os desafios, sobre o que é que está sendo feito efetivamente, que aparece, o que não aparece, e ao final eu colocarei algumas conclusões para os senhores. Bem, o Poder Judiciário tem alguns desafios muito fortes em termos de governo eletrônico. O primeiro deles é o tipo de público a quem ele está se dirigindo. É um desafio que é muito próximo ao desafio do Poder Executivo. Enquanto o Poder Executivo ele tem que atender ao cidadão e também às pessoas jurídicas que buscam alguma resposta, alguma necessidade de algum serviço que está sendo prestado para o poder, pelo Poder Executivo, no Judiciário nós temos um público bem heterogêneo, alguns extremamente bem informados, outros muito pouco informados e que chegam às nossas portas buscando uma solução para um problema que aflige a vida da pessoa. A pessoa passa horas, dias, meses em uma situação de angústia em razão dos problemas que são submetidos ao judiciário e que muitas vezes demoram um tempo excessivo para receber alguma resposta. E mesmo mesmo nos segmentos, então mesmo dentro do público interno e no público externo, nós temos uma separação, uma diferenciação muito grande entre nossos públicos. Nós temos tribunais de justiça muito bem aparelhados, tanto de equipamentos, de infraestrutura, quanto de servidores. Temos outros tribunais de justiça que têm quadros bons de servidores, mas não estão muito bem aparelhados de infraestrutura física. Outros não têm uma coisa nem outra, nem servidores têm. Outros até têm servidores, mas não são servidores aptos a dar vazão às necessidades. Então fica lá o juiz concursado sozinho, ou utilizando muitas vezes funcionários emprestados de prefeituras e outros órgãos que não têm conhecimento nenhum de direito, menos ainda de prática cartorária, e isso atrapalha muito a fluência do trabalho no judiciário. No público externo nós temos esses problemas que o Dr. Braulio acabou de colocar, principalmente uma resistência muito grande, e essa resistência também é muito forte internamente a qualquer alteração no sentido de governo eletrônico. Temos um grupo de entusiastas, normalmente, tanto em um ponto como em outro, querendo empurrar, querendo muita coisa, e temos um outro grupo que, por não serem entusiastas ou por terem medo da inovação, encontram defeito em tudo, ainda que não tenha defeito. Então, essa realidade é muito complicada de lidar dentro dos tribunais. O segundo desafio que nós temos é uma falta de vontade política de ceder. O Dr. Brown já mencionou que nós temos uma autonomia muito grande, o professor Ayrton também. Nós temos um histórico de autonomia muito grande nos tribunais. Nós somos 91 cortes autônomas no Brasil. Somos 24 TRTs, 5 tribunais regionais federais, 27 TJs, 27 tribunais regionais eleitorais, mais os 5 tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. E eu não estou contando os conselhos. Então somos 91 órgãos, cada um com suas administrações, e administrações que têm um período muito curto, são 2 anos. Vocês podem imaginar, 2 anos não é curto, é muito curto para qualquer projeto
que tenha uma média duração. Nenhum projeto que tenha média duração consegue sobreviver, a não ser que ele esteja extremamente amarrado por contratos ou por uma integração muito grande com o poder público. Quem estava aqui hoje de manhã viu que um comentário a respeito do governo do estado da Paraíba, sou natural da Paraíba, mas soube hoje aqui na palestra, que lá na Paraíba o governador disse: não, eu quero implantar essa cultura nos meus 4 anos de governo, porque assim, implantada e visto o resultado, ninguém vai ter depois de 4 anos. Se no executivo já é difícil manter projetos que têm 4 anos de idade, no judiciário manter um projeto com menos de 2 anos é muito difícil, muito difícil. Então essa brevidade das administrações é um fator complicador para qualquer projeto. E a governança eletrônica de longa duração precisa de projetos um pouco mais longos do que 2 anos. Uma implantação de um processo eletrônico verdadeiro demora muito mais. Se você quer fazer qualquer coisa, você faz rápido. Se você quer fazer alguma coisa mais duradoura, você tem que fazer com um pouco mais de calma. E esse é um desafio muito grande do judiciário. E essa vontade política de ceder não é só no ponto administrativo. Há uma resistência interna dentro do judiciário para ceder em relação às suas próprias práticas. Então, uma secretaria de um tribunal de trabalho costuma lidar com intimação via mandado de citação ou mandado de intimação de um modo. Um tribunal de justiça que funciona no prédio vizinho funciona de um modo totalmente diferente, e cada um acha que o seu meio é o melhor meio de trabalho. Eu acho que isso vem com a espécie humana. Você nasceu humano, acha que o que você faz é melhor que todo o resto da humanidade. Então, essa resistência também atrapalha qualquer tentativa de implantação de processo eletrônico, de governo eletrônico, melhor dizendo, porque é uma resistência natural a qualquer inovação, a qualquer mudança naquela tua prática antiga. E isso repercute em todas as políticas que você tenta fazer, principalmente na área de aplicação de TI, porque a aplicação de TI envolve necessariamente algum nível de uniformização de práticas. Eu vou conseguir decorar aqui, tá, gente? Bem, daí nós temos um outro desafio que vem sendo derrubado pelo CNJ desde 2006, que é a diversidade semântica. Cada tribunal chama uma coisa, o mesmo fenômeno de algo diferente. Eu vou dar um exemplo de sigilo e segredo. Tem tribunal que diz que sigilo é uma coisa e segredo é outra, e tem tribunal que diz que é exatamente o contrário. Tá? Então há uma divergência semântica entre os conceitos. Você chama o que em um lugar é chamado de notificação, no outro é carta. E eles ficam se batendo pelo nome. Porque isso tem que ser chamado de notificação, porque a lei XYZ diz que era notificação. Não, mas o Código de Processo Civil falou em carta, então nós temos que usar carta. Pelo amor de Deus, gente, é o que menos importa. O que importa é que todo mundo entenda a mesma coisa a partir de uma determinada palavra. E isso vem sendo feito pelo CNJ já desde 2006, tentando fazer convergir a semântica. Porque isso não tem efeito somente interno, tá? Isso não tem efeito só dentro do judiciário. Eu fico imaginando o grau de esquizofrenia que um advogado deve sofrer depois de ter que lidar com 4 tribunais só no estado. Se ele tiver que lidar com os 91, pelo amor de Deus, coitado. Ele não tem como saber, não, isso aqui saiu em intimação. Saiu a decisão ou não? Depende do que está escrito. A proferida decisão. Pessoal, proferida decisão, todo mundo entende o que é. Advogado, né? O público, o povão mesmo, não faz a menor ideia do que é proferida. Então, já é algo que mais na frente eu vou tocar, mas isso é importante para a governança eletrônica. Eu vou assim. É o de baixo. Bem, e o quarto grande desafio, eu escolhi só 4, tá? Porque se eu fosse falar de todos, eu ia passar aqui a tarde inteira.
nós temos o problema do isolamento tecnológico e de pessoal. Cada tribunal tem as suas equipes, alguns tribunais têm equipes pequenas de tecnologia de informação, e dentro das equipes há um isolamento tecnológico. Do mesmo jeito que a vara acha que preparar um mandado colocando o nome em cima em vez de colocar o nome embaixo é melhor do que a que do lado está fazendo, cada grupo de tecnologia acha que a sua tecnologia é melhor. Cada um acha que não, a minha tecnologia resolve todos os problemas do mundo, todas as tecnologias resolvem o problema do mundo. A questão é só o quanto de trabalho você vai ter que ter para fazer tecnologia. Como construir prédio. Você só precisa ter terreno e dinheiro para construir. O resto você faz. Então, há um isolamento tecnológico muito grande e há uma disputa muito grande, em que a administração dos tribunais fica um pouco que isolada, porque nós temos administradores que não entendem absolutamente nada de tecnologia da informação. E chega o diretor até aí e diz, não, esse aqui tem que fazer em Assembly, uma linguagem, porque é a melhor linguagem, a mais rápida que tem. É a mais rápida. Então faz em Assembly. O presidente do tribunal diz, faz em Assembly. Ele não sabe do que está falando, mas ele manda fazer em Assembly. E normalmente isso acontece porque tem uma pessoa que entende de Assembly dentro da equipe e defende isso. Deixa eu tentar resolver aqui o problema dela. Tem como baixar um pouquinho o volume aqui para isso. Acho que melhorou. Não. Baixar um pouquinho o volume. Só porque está dando retorno. Obrigado. Então, esse isolamento é um problema muito sério. E dar algumas diretrizes é importante para que isso seja superado. Interessante, agora eu apertei o de baixo que não funciona. Bem, e o que é que a gente pode fazer para tentar superar esses desafios? Internamente, o primeiro ponto é fazer estabilização semântica, tentar fazer todo mundo falar o inglês do judiciário. E esse inglês do judiciário não é em tecnologia, não é a linguagem de programação, é a linguagem jurídica mesmo. Dizer que uma decisão é uma decisão, que uma petição inicial é uma petição inicial, que o autor é o autor, que o réu é o réu. Eu sempre dou o exemplo da designação dos polos de processo. Nós temos, depois de filtrados por um comitê gestor, 86 formas diferentes de designar as pessoas que estão em cada polo do processo. Isso é algo surreal. Tá? E daí, quando cria uma classe nova lá no comitê de tabelas, vamos chamar isso de jus rogandi. Pelo amor de Deus, gente, é requerente. Não precisa ficar inventando o nome para ficar bonito. Então, essa estabilização a gente tem que conseguir, e o CNJ tem tentado fazer isso firmemente nos últimos anos. Bem, no segundo ponto, negociação política. É muito difícil lidar com uma cultura de independência plena. Tá? Na Justiça do Trabalho é um pouquinho mais simples, porque o CSJT sempre teve uma mão firme. Então ele costuma carregar. Na Justiça Eleitoral é muito mais forte a política centralizadora da Justiça Eleitoral. Mas nas justiças comuns e na Justiça Federal, isso é um desafio muito grande. Então tem que haver muita negociação política para tentar convencer os tribunais a adotarem uma linha de trabalho do ponto de vista de governança eletrônica. E isso é muito difícil de lidar. Terceiro ponto, treinamento. Não adianta a gente dar a melhor solução para nada, porque o melhor sistema não funciona 10% do que é necessário se as pessoas não souberem usar. Tem uma pessoa lá no TJ de Pernambuco que falou o seguinte, olha, perguntaram, qual é o melhor sistema? O PJE, é o Projude, não sei o que, ele disse, olha, o melhor sistema que a gente sabe usar. Quando a gente sabe usar, a gente acha que o sistema que a gente sabe usar é o melhor. E essa é uma grande verdade. Quando você capacita os usuários,
você consegue fazê-los entender o potencial da coisa. E quando você não tem essa capacitação, ele vai falar mal. Ele vai falar mal de qualquer sistema. E isso a gente precisa difundir. Os treinamentos a gente precisa difundir largamente. Não só para uso de sistema, mas também para a estabilização semântica. Porque senão a primeira coisa que eles vão fazer é dizer: ah, essa tabela não tem a movimentação XYZ que eu usava quando tinha uma decretação de integração de posse. Eu queria ter isso aqui e essa tabela não tem. É a primeira coisa que fala: ah, isso aqui não tem. E daí esquece. Por quê? Porque não foi treinado, porque não conhece a fundo as questões. Então a gente precisa ter treinamento. Internamente a gente também tem que ter uma profissionalização. E uma profissionalização, do ponto de vista de TI, bem ampla. Profissionalização no sentido de condução de projetos e de programas de forma estável durante muito tempo. E para isso a gente precisa de servidores. Não adianta, por exemplo, eu estar lá no CNJ durante 2 anos, 4 anos no máximo, que é o que eu posso ficar lá, e tudo ficar dependendo de mim, ou do Marival, que é meu colega lá, ou de fulano ou de Beltrano que está num cargo em comissão. A gente precisa ter gente lá no CNJ para organizar isso. Não adianta ter o Braulio aqui no TRT cuidando, porque o Braulio morre, eu morro. A gente pode atravessar aqui a rua, ser atropelado e morrer, acabou. Né? E as instituições têm que sobreviver, as pessoas. E para as instituições sobreviverem, a gente tem que profissionalizar todos. E finalmente a gente tem que fazer uma revisão cultural, que é algo que o Braulio mencionou aqui. A gente tem que rever os nossos processos internos. Externamente, a gente também tem que ter estabilização semântica, tá? Porque os advogados têm que saber o que é que uma coisa que aconteceu em um determinado tribunal é equivalente a uma outra coisa que aconteceu em outro tribunal. E isso é importantíssimo. Segundo ponto, busca por fonte de informação. Hoje em dia, o judiciário lida muito com muita informação interna. Ou o próprio tribunal alimenta essa informação, ou os advogados fazem isso pelo tribunal. Só que a gente tem uma quantidade de informações imensa no poder público. E a gente pode lançar mão delas, a gente deve lançar mão delas para evitar retrabalhos. E essa busca por fonte de informação é constante. Recentemente a gente finalmente conseguiu o banco de dados do Departamento Nacional de Registro de Comércio, que tem todos os dados de todas as empresas do país, com todos os sócios, com são informações que são extremamente relevantes para o trabalho do dia a dia, só que a gente não percebe isso. A gente só vai começar a sentir falta quando começar a usar. Então essas informações a gente tem que sempre correr atrás. A gente tem que melhorar um pouco também a percepção externa do Poder Judiciário. Aí eu coloquei ali o SEJA. SEJA é o Centro de Estudos Judiciários das Américas, que é uma organização ligada à OEA, e ele tem um ranking de informatização dos poderes públicos, do Poder Judiciário. Atualmente eles estão colocando um índice, inclusive, de tecnologia da informação específico para processo eletrônico. E o Brasil está lá embaixo. Embora o Brasil tenha os processos eletrônicos, os sistemas mais avançados, o Brasil está, sei lá, em 4º, 5º, 8º, colocar, não lembro agora, nessa classificação, basicamente porque a gente não tem uma fonte única da informação. A gente tem 91 fontes. Então, para alguém se informar, se alguém chegasse aqui e dissesse: você tem algum processo contra você no Poder Judiciário brasileiro, vocês teriam que ir a 91 pontos para poder descobrir se tem. É algo inconcebível numa situação normal. Mas é a realidade que a gente vive. Os concursos limitam isso. Mandam você entregar uma certidão dos locais em que você morou nos últimos 5 anos. Se você for um nômade, vai ter que sair viajando para catar certidão no país inteiro. E o SEJA, nesse aspecto, tem dado algumas diretrizes importantes para a governança, para o governo eletrônico do Poder Judiciário, dizendo: olha, tentem colocar informação mais clara, uma informação que seja normalmente entendida, não
precisa ser a mais rasteira, mas é bom utilizar palavras que as pessoas entendam. E finalmente a gente tem que ter também uma revisão cultural. Nossos clientes principais, os advogados, eles têm que começar a rever os seus conceitos. Então eu chego aqui ao trabalho que ninguém vê. O primeiro são as tabelas unificadas, que é aquela estabilização semântica. A gente tem uma resolução de 2006 que estabelece a formação das tabelas nacionais unificadas. Hoje nós temos 3 grandes tabelas, que são as tabelas de classes, tem 600 tipos de procedimentos, as tabelas de assuntos processuais, que são 2.000, um pouco mais de 2.000 assuntos, e a de movimentações, que eu não tenho um número, mas são algumas centenas, um pouco mais de uma centena, eu creio, de movimentações possíveis. Essas tabelas, elas trazem informação, eles são metadados processuais, evidentemente, mas que podem facilitar o trabalho tanto na área de tecnologia da informação, quanto na área de estudo sobre o que é que está acontecendo com o fenômeno judiciário no Brasil. E viabilizar respostas a esses fenômenos. E eles procuram, embora eles não ingessem, para não dizer que não ingessam, as tabelas de classe são fechadas, então somente os tribunais só podem usar as tabelas nacionais como tabela de classe o que está na tabela nacional de classes. As 2 outras tabelas, movimentação e assuntos, elas podem ser ampliadas, podem ser esmiuçadas pelos tribunais. Então, dano moral eles podem quebrar em diversos tipos de dano moral, cobrança eles podem quebrar em vários diversos tipos de cobrança que são de interesse local, que são fenômenos locais e que podem facilitar a vida, inclusive, do advogado. O segundo trabalho que também ninguém vê, né, é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Nós trabalhamos com vários órgãos externos e a Ordem dos Advogados do Brasil para estabelecer esse modelo. A semente dele é de 2009, agora em 2011 nós publicamos a 2ª versão. Vamos fazer pequenas alterações em relação à 2ª versão agora em dezembro, mas é muito pouco. Na prática, esse modelo aí, ele viabiliza que sistemas diferentes do Poder Judiciário troquem informação entre si. Então, não importa se é Softplan, com PJE, com EPROC V2, com qualquer outra coisa, é possível a troca de informação informações processuais entre esses sistemas. E é possível viabilizar posteriormente até a migração de um sistema para o outro por meio desse modelo. Mas esse modelo não para por aí. Na realidade, ele foi concebido desde a origem não só para troca de informação entre judiciário e judiciário, mas principalmente entre judiciário e órgãos externos. E quando eu digo órgãos externos, são as procuradorias federais, procuradorias municipais, ministérios públicos, federais e estaduais, polícias, escritórios de advocacia por meio de software de empresas de controle de processos em escritórios de advocacia. Então, a ideia é tentar desonerar, por meio do modelo de interoperabilidade, aquilo que, às vezes, é um grande ponto de atrito entre o público externo e o público interno. Vou dar o exemplo que eu sempre dou das procuradorias públicas. Normalmente, a Procuradoria Pública, quem responde por um processo é o procurador que está lá, que vai responder aquele processo naquela hora. Daqui a um mês vai ser outro. E, às vezes, as procuradorias querem que a gente controle as férias dos procuradores. Mas isso certamente não é um objeto de interesse do judiciário. Eu não tenho que ficar controlando férias de procurador, de advogado estadual. Eu tenho que controlar os processos. Então, você quer controlar suas férias? Use o Modelo Nacional de Interoperabilidade e você controla quem vai estar com o processo na mão, no teu escritório. Porque é muito semelhante àquilo que você entrega o processo para o advogado chega lá e entrega para quem quer que seja o grupo responsável. Então, o modelo tem esse grande objetivo e, ultimamente, nós temos tido uma grande evolução com ele. O Supremo e o STJ já estão trabalhando com esse modelo para recepção e envio de processos judiciais. E ele